Hacks, eu sou a Ana e esse é o Vida Poema. Estou da mesma forma, do mesmo jeito do vídeo da semana passada, porque estou gravando no mesmo momento. Mas é que assim, gente, olhando esse caderninho aqui de desenho, que não tem nada a ver com escrita, eu fiquei pensando sobre os meus personagens. E eu queria falar um pouco sobre isso nesse vídeo, sobre não desistirmos das nossas histórias que a gente está criando. E é meio que uma reflexão, então assim, não tem roteiro nem nada, eu só queria conversar sobre esse assunto. Se você quiser ver o outro vídeo que eu gravei hoje, eu desenho uma personagem minha mais antiga, então você pode ir assistir, eu vou deixar no card, que eu acho que é de cá, ou é de cá, tanto faz. Mas o que acontece, gente, esse caderninho aqui, ele provavelmente deve estar fazendo uns 8 anos, porque eu sempre fazia, eu ainda faço isso, eu escrevo diariamente, mas nessa época que eu costurava os caderninhos pra fazer rascunhos de desenhos, né? Então eu tenho muitos cadernos ali salvos, e eu não vou pegar agora porque tá bem guardado. Mas essa personagem que eu desenhei no outro vídeo, que é a Hannah, eu, como falei lá, tenho muitas versões dela. Olha aqui, gente. Belíssima, né? Assim, não é revolucionário nem nada, mas é uma personagem que eu criei. E qual a história da Hannah? Eu tinha 15 anos e esse caderno existe ali ainda. E eu comecei a escrever essa história com esses dois personagens. A Hannah, acho que ela se chamou Vitória e outros nomes. Eu lembro que teve uma versão que eu postei no Tumblr. Final do Tumblr que às vezes ainda uso. Quando eu não tô afim de me expor no Twitter, eu me exponho lá, que ninguém vê. Aí, mas eu tinha essa websérie ou web novela, não me lembro qual era o nome na época, mas nessa versão que eu fui perdida pelo tempo, a Hannah se chamava Vitória e o Nicholas sempre chamou Nicholas. Acho que o único outro nome que ele teve foi Benjamin na época dessa versão aqui, que é a versão medieval, história de época, né? Mas aí depois viemos para tempos modernos, ele já passou a se chamar Nicholas e chama Nicholas até hoje na minha cabeça. Mas são personagens que a Ana Paula, de 15 anos... Por que meu nome é Ana Paula, vejam só. Eu sempre falo Ana, né? Mas é Ana Paula. Ana Paulinha, lá de 15 anos, eu tenho memórias muito vívidas de eu escrever no meu caderninho essas interações dos personagens. E não eram histórias estruturadas, bem estudadas, eu não sabia nada de teoria literária. Já tinha lido bastante, porque eu fui uma criança que descobriu literatura cedo. Entende? A minha mãe lia muito, então. E ela acabou que incentivou quando eu comecei a ter um interesse ativo em literatura de entretenimento, que aconteceu com o Crepúsculo. Quem me deu os livros foi a minha mãe, e eu me lembro a primeira vez que eu peguei o Crepúsculo e era uma capa do filme. Aí eu falei, mãe, não sei se é esse, porque a outra capa era uma maçã, né? Aí eu comecei ali, não, é esse aqui mesmo, e me apaixonei. Aí eu juntava dinheiro pra comprar os outros livros, comprava no catálogo da Avon, quantos e quantos livros no catálogo da Avon, gente. Então, assim, é uma história de construção no mundo literário, né? Mas eu tava ali com uns 9, 10 anos, li um livro de poesia, chamava Poesias de Segundo Grau. Não me per... E até hoje eu lembro de um poema que eu li lá e eu falei que legal, né? Então, aí quando eu passei pro fundamental, eu era mais solitária, então eu passava muitos recreios na biblioteca e lia bastante de Zelda Laporte Nicoleles, em todos os livros daquela mulher. E, enfim, acho que é meio que, sei lá, eu já falei, a Júlia Rabelo, que tem Querido Bebê aqui, pra mim é a Giselda dessa geração, que a Giselda tem um livro sobre a gravidez na adolescência e a Júlia vem e traz isso pra esse novo público, né? E eu tô divagando um pouco, mas eu vou chegar ao ponto. Mas o que acontece? Eu já tinha o hábito da leitura. E dentro disso, também eu tinha o hábito da escrita. Tanto que o incentivo para fazer isso, ainda quando criança, era muito importante. Por exemplo, em Minas Gerais a gente tinha um projeto chamado Semeando. Eu não sei se isso era em todos os estados, mas basicamente a gente ganhava um livrinho e eles tentavam gerar consciência ecológica, assim, falar sobre como é importante a gente preservar o planeta. E dentro disso a gente tinha um concurso de redação. E quem ganhasse o concurso de redação ganhava um computador. Então, assim, eu fiquei assim, meu Deus, porque eu não tinha computador, gente. Fui ter computador muito tempo depois. Mas eu falei, nossa, se eu ganhar a melhor do estado, né? Ganhar aí o computador. E a minha foi a melhor da escola. E eu ganhei um lápis. Um lápis com uma bonequinha em cima. E eu fiquei tão feliz.
E a escrita ali era pra mim uma voz, porque naquela época eu ainda era muito tímida. Daí depois fui pro fundamental e no fundamental descobri ali a questão da literatura e eu não tinha dificuldade de ler. Eu pegava os livros e lia e era isso. Eu via que não era assim com todo mundo. As pessoas tinham uma certa dificuldade, eu não. Sempre tive muita facilidade com leitura, graças a Deus, né? Mas aí a escrita foi algo que foi ficando, sabe? Até que eu cheguei nesse ponto de fazer teatro. O que teatro tem a ver? Antes, quando eu era criança, a escrita é uma forma de me expressar. Então eu fiz teatro e consegui me expressar por mim mesma, mas ao mesmo tempo aquilo abriu um leque pra mim do mundo artístico, de criar as coisas, né? E comecei a criar as minhas personagens e eu nunca fui pras fanfics, eu não escrevi online naquela época assim, no caderninho mesmo. E foi nesse caderninho que talvez eu possa até mostrar pra vocês. Acho que seria interessante fazer uma reação a esses textos antigos, talvez em um outro vídeo. Mas nesse caderninho eu criei o primeiro rascunho de Honey Nicholas. Sem imaginar que eu ia me tornar um autor independente, porque às vezes a gente não valoriza o nosso próprio esforço, nosso próprio trabalho, mas é isso que eu sou, gente. Eu trabalho como jornalista, tenho os meus trabalhos freelancers com edição de livro, com ilustração, faço muitas coisas no meu dia a dia, que às vezes nem tem a ver com jornalismo. Eu sou uma profissional da comunicação, mas eu também sou uma autora independente, eu faço isso no meu tempo livre, eu faço isso com muito esforço, coloco todo o meu coração para que as pessoas conheçam essas histórias, porque eu sinto que eu quero compartilhar esses personagens tão amados, sabe? E eu tento sempre trazer histórias relevantes que a Ana lá do passado, que foi descobrir a literatura divertida, envolvente, empolgante só aos 14 com Crepúsculo, eu quero que pessoas como eu, que era um pouco solitária, possam ter essas histórias que são relevantes e que comunicam com elas da realidade própria delas, entende? A gente está escrevendo em português para pessoas que vão ler em português. Não tem um intermediário da tradução, não tem uma realidade que é distante, pelo contrário, eu estou falando nos meus livros de realidade de cidades do interior, por exemplo, o Romance Teen, né, que é Maior é o Amor, é uma história muito próxima àquilo que eu vivi a minha vida. Então eu quero que aquelas garotas que são semelhantes a mim, que talvez essa geração tenha até mudado, mas a solidão do adolescente, acho que ela é muito universal, porque a gente está numa fase de formação em que a gente se sente muito excluído, mesmo se a gente faz parte do grupo, a gente se sente muito deslocado, né? Nessa questão de descoberta do que a gente quer ser, de onde a gente quer ir, do que a gente vai fazer com a nossa vida, né? Então eu acho que é uma coisa muito universal e eu quero que essas pessoas encontrem as minhas histórias, porque era algo que eu gostaria de ler com essa idade. É por isso que eu escrevo e também porque eu tenho essa necessidade, sabe? Quando a história vem na minha cabeça, ela fica martelando. Tanto que Honey Nicholas começou lá quando eu tinha 15 anos, já tô com 27. E eu ainda tô trabalhando na versão final desses personagens, porque eu quero que eles se tornem um livro. Então tem 2 anos que eu tô, assim, dando voltas e voltas nesse livro, mas um dia ele vai sair, porque eu preciso que esses personagens ganhem essa vida metafórica. Não sei se um dia eles vão ser impressos, editados profissionalmente, mas um dia vai estar lá como publicação independente. Eu tenho certeza, um dia eu chego lá. E disse e falei um monte para te incentivar. Se você está começando a escrever agora, guarde o que você está escrevendo. É bom ter um caderninho, porque o caderno, gente, eu já me mudei várias vezes de casa, de cidade, de, sei lá, 2010 pra cá, e ele tá aqui, entende? Isso aqui não se perde. E sim, é válido postar Notepad e tudo mais, tanto que a Ana lá, de 15 anos, jamais imaginaria que ia ter 100 mil leituras em Honey Nicholas, que é eu espero que não esteja lendo isso no banheiro. Quase que eu falo o nome do livro errado. São muitos. E é bizarro, porque naquela época eu não conseguia começar e terminar uma história. Eu tinha muita dificuldade. Eu começava várias e não as terminava. Então, assim, eu consegui, entende? Na visão daquela Ana de 15 anos, eu cheguei lá, porque tem muita gente lendo o que eu escrevo, independente da plataforma. As
pessoas estão lendo, e isso é muito gratificante. É claro que agora eu quero mais, né? Quero publicar, eu quero ter meu livrinho impresso, mas se isso não acontecer, eu gosto de voltar à memória àquela época em que ninguém lia, sabe? Que eu tava guardando só pra mim. Então, se você tá começando agora, te incentivo a postar, a compartilhar. Não tenha medo, porque às vezes eu pensava muito, o que vão pensar, né? O que vão pensar do que eu tô escrevendo? Especialmente quando era alguma coisa relacionada com sentimentos próprios, né? Eu pensava, gente, aquele cara, se ele ler, ele vai saber que eu tô falando dele. Gente, não vai ler. Não se preocupe. É muito difícil às vezes as pessoas que você conhece lerem os seus livros, então não tenha esse medo. Só, sabe, aproveite essa jornada, porque é muito maravilhoso você colocar algo pro mundo e as pessoas se identificarem, comentarem. Então eu incentivo muito, comece, seja no Wattpad, seja em qualquer outra plataforma. Se você não se sente seguro em divulgar seu nome, cria um pseudônimo, eu não sei falar essa palavra. Mas assim, coloque pro mundo. E não vai ser bom. O seu primeiro livro não vai ser bom. Inclusive, eu vou gravar esse vídeo. Vou gravar reagindo aos primeiros rascunhos da minha primeira história. Pra vocês verem que não é bom. Mas para que você chegue a algo bom, você tem que passar por esse processo de construção, de estudo, de prática. Então, coloca pro mundo. Vai colocando e você vai chegar lá. E não desista dos seus personagens. As suas histórias são únicas, são peculiares. A sua visão de mundo, a gente às vezes sente que é muita gente escrevendo hoje em dia. Tem muito livro sendo lançado todo dia na Amazon, muito livro de graça todo dia na Amazon. O que é maravilhoso, de certa forma, é uma democratização da literatura, né? Tem aspectos negativos, mas, assim, é uma plataforma que hoje a gente pode compartilhar o que a gente está escrevendo e as pessoas podem facilmente ter acesso a isso, né? Inclusive, podem nos pagar um pouquinho por isso, que é muito bom. Pra mim, uma vantagem com relação ao Wattpad, né? Mas tenha isso em mente, que não importa quanto tempo passe, os seus personagens são válidos, as suas histórias que você tem para contar são válidas. Por mais que tenha muita gente contando histórias, cada um passa por uma jornada e cada pessoa tem uma mensagem para passar. Mesmo que a gente esteja falando sobre amor, por exemplo, não desista do amor. Cada um vai contar de uma forma diferente. Então é isso, gente, que eu tinha pra falar. É um vídeo assim, nada a ver, mas sei lá, às vezes você precisa ouvir isso. Não desista dos seus personagens. Eles são importantes. Se eles são importantes pra você, eles vão ser importantes pra outra pessoa. Acredite. Tenta pensar em todos os livros que você já leu, que você ama. Imagina se aquele autor tivesse desistido daqueles personagens. Por exemplo, meu livro favorito é o Ana Karenina. Imagina se o Tolstói falasse, não, essa Ana aqui, a pessoa meio promíscua, né, nessa sociedade da época, quem que vai ler isso? Imagina, gente, eu não teria o meu livro favorito. Então, assim, não desista. Claro que a gente, meu Deus, Tolstói era um gênio, né? Ok. Mas quem disse que você não é? Você nunca vai saber se você não tentar. Então, é isso que eu tinha pra falar hoje. Essa pequena reflexão sobre como a gente evolui, sobre como o tempo passa e a gente vai dando passos e que vai nos conduzindo a coisas que a gente nem imagina. E não desistir, né? Porque os seus personagens são especiais. Eles são especiais. Eu acredito nos seus personagens, eu acredito em você. E eu acredito nos meus personagens, eu amo eles muito. Por isso eu ainda não desisti da versão livro deles, quem sabe um dia. E é isso, gente. Eu vejo vocês na semana que vem. Eu espero que sim. E se você tiver interesse em ler essa história, lembre-se que não é a versão final ainda, que a novela está lá no Wattpad, não foi revisada, tá? Mas tá o link aqui. É bem divertido, viu? Confia em mim, porque eu já escrevi tem tantos anos que agora eu já consigo ler com distanciamento, então eu posso dizer que é divertido, pelo menos isso. Mas quem sabe a versão livre vai ser um pouquinho mais do que só diversão, né? Vamos ver. Um dia, gente. Um dia vem aí. Eu prometo. Só não sei quando. Antes de eu morrer. Com certeza. Até a próxima.